Nesse estudo de hoje, nós estamos estudando essa série Fizeram a Diferença, pessoas que deixaram um legado espiritual para a gente, pessoas que vieram antes de nós e deixaram marcas para nós continuarmos as pegadas nas marcas de Jesus Cristo. E às vezes a gente passa a vida e esquece de agradecer aqueles que vieram antes de nós, os nossos pais, tios, parentes, pessoas pioneiras que fizeram muita diferença na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa cidade, pessoas que construíram coisas antes de nós, que às vezes a gente nem para analisar a importância daquilo, descobertas que foram feitas. Não sei quantos de vocês sabem quem foi o inventor daquela cadeirinha para a gente dar comida para a criança. Como é que chama essa cadeirinha? High chair, né, que a gente chama em inglês. Eu não sei como é em português o nome disso. Nunca tive filho no Brasil, eu não sei. Alguém sabe o nome em português dessa cadeira? Cadeirão? Certo. Sabe quem que inventou isso? Sabe ou não? Eu acho que foi uma pessoa inteligente, né, para poder... Thomas Alva Edison. Ele pensava em tudo, esse homem. Uma vez eu fui no museu da casa dele, lá na Flórida, na região de Naples, próxima de Naples, Fort Pierce, acho que é o nome da região. Tem uma casa onde ele passou os últimos dias da vida dele, e esse homem tem mais de 1000 invenções patenteadas no seu nome, desde a lâmpada, que a gente conhece, como várias coisas de utilidade domésticas. Por exemplo, a tostadeira foi uma invenção que ele criou, né? Aspirador de pó, por exemplo, todo mundo que limpa a casa deveria agradecer Thomas Alva Edison e a sua companhia, porque ele teve a ideia. Todo mundo passar pano lá, limpar, alguém tem que ser alguma coisa mais prática para ajudar as pessoas. Então, Thomas Edison, ele gastava muitas horas do dia pensando como tornar a vida das pessoas melhor. Não é uma coisa interessante isso? Ao invés da gente pensar como tornar a vida dos outros pior, se a gente pudesse pensar, o que eu posso fazer para facilitar a vida dos outros para ser melhor? Tornar mais feliz a vida das pessoas. E parece que Thomas Edison tinha essa disposição. Tanto é que ele, com 10 anos de idade, eu fiquei impressionado de ver que ele já fazia um jornal, escrevia muita coisa à mão ainda, e ia nos vagões do trem para vender os jornais. Nem todos os meninos de 10 anos fazem esse tipo de coisa, mas a iniciativa dele é interessante, que Thomas Edison foi educado pela mãe, foi para a escola, mas a escola não suportou muito ele, que ele fazia muitas perguntas, e ele não foi considerado uma pessoa não grata na escola. Então, a mãe teve que fazer homeschool com ele um tempo, nos primeiros anos, e ele tinha uma mente muito inquiridora, assim, perguntava muitas coisas. Eu sei que nem tudo no progresso, em certo sentido, foi benéfico para a sociedade, mas, em certo aspecto, Thomas Edison ele teve a visão de que deveria fazer a vida das pessoas melhor. E não é bom isso? Na realidade, Deus pensou nisso. Quando o Espírito Santo concede dons a nós, esses dons é para tornar a vida na terra mais suave, pelo sofrimento que o pecado causa. Ou seja, não é porque o pecado está aqui que nós temos que ceder-nos todo ao pecado e aceitar o sofrimento como parte, é assim mesmo, a vida. Quantas pessoas estão estudando e aprimorando-se para tornar a vida neste mundo de pecado melhor, não pelo pecado, mas em buscar respostas e soluções para ajudar a gente. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, tem pessoas pensando, pessoas que estão estudando na área médica para ver como a gente pode erradicar o câncer da sociedade. É um problema, sim ou não? Nós temos pessoas entre nós que estão sofrendo com doenças incuráveis, entre aspas, aqui na Terra, mas Deus gostaria que nós buscássemos meios de tornar a vida melhor na Terra. E quando a gente olha na Bíblia, o fundamento que Deus fez através de várias pessoas, nos inspira a continuar batalhando pela qualidade de vida nessa terra, até Cristo Jesus estabelecer seu reino de glória. Enquanto esse reino não se estabelece, nós não podemos ficar só de palavras, nós temos que agir uns com os outros. O verdadeiro evangelho, ele se guarda incontaminado da corrupção do mundo, dizia Tiago, e também se preocupa em ajudar os órfãos e as viúvas. Então, o Evangelho sempre vai estar entre a proclamação do Evangelho, a palavra falada, mas também a atitude nossa, servindo uns aos outros. E com essa intenção, Deus criou a igreja, com a possibilidade de nos reunirmos, de convidar as pessoas para nós aprendermos a servir uns aos outros e a servir a sociedade.
Então, fizeram a diferença. Nesse sábado eu gostaria de estudar com vocês as pessoas que se sacrificam, os que sacrificaram. Sacrificar-se não é uma atitude muito aceitável na sociedade. Ninguém quer se sacrificar. Todo mundo quer ter sucesso sem pagar o preço do sofrimento, sem ter que sacrificar alguma coisa. Mas não é isso bem que a gente encontra na história dessa terra. Jesus, o preço alto que ele pagou foi com a sua vida. Ele se fez sacrifício para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então isso custou muito de Deus, custou 33 anos separar-se da glória do Pai, estar no nosso meio, significou passar pelas agonias dessa terra, pelo sofrimento que nós passamos, ser tentado como nós somos tentados, e acima de tudo, Jesus pagou, teve que sofrer a morte eterna, a consequência eterna sobre si, vamos assim dizer. Ele passou por uma morte que nós não passamos, para que nós possamos ter a vida que Ele tem. Isso não é uma coisa incrível que Jesus fez por nós? Então, todas as vezes que nós estamos no culto na igreja, ou lendo a palavra de Deus, recebendo o maná de cada dia, nós estamos recebendo essa visão de Deus, do que Ele fez por nós. Então, o pouco tempo de sacrifício que a gente tem que fazer na terra é muito pequeno comparado com a eternidade que Deus planejou para a gente. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 10, que é um texto descrito pelo apóstolo João, na visão recebida de Jesus, a revelação de Jesus, que é o Apocalipse, e entre as 7 cartas que João teve a responsabilidade de escrever e adereçar aos cristãos da sua época, como também de todos os tempos. Na segunda carta à igreja de Esmirna, uma igreja que passou por muitos momentos difíceis e que ela representaria profeticamente um período extremamente difícil na história, Deus tinha uma mensagem de esperança a essa igreja. Uma igreja que, através do sofrimento, ela seria um perfume, como diz o nome Esmirna. Ela perfumaria, ela seria um exemplo de amor, de bondade, de sacrifício no meio de tudo. E nessa carta, o apóstolo João escreveu assim as palavras de Jesus. Verso 10, não temas as coisas que estás para sofrer. Pode ser que alguns de nós temos recebido alguma notícia nessa semana que temos algum sofrimento que estamos passando ou vamos passar. Mas receba essa palavra de Jesus, não temas. Que coisa linda. Não temas, não fique com medo as coisas que estão para passar. Independente do que as notícias disser para nós a partir de segunda-feira, Deus está dizendo, não temas as coisas que temos que enfrentar. E nós podemos usar isso como analogia para o nosso contexto de hoje. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, 2 pontos. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então diz aqui que o diabo lançaria na prisão alguns daqueles cristãos. Aquela cidade, aquela igreja cristã de Esmirna passou por momentos difíceis. Alguns, pela perseguição do seu tempo, foram lançados em prisão. E é interessante que esta igreja, simbolicamente na profecia, que cobria a partir do ano 300, também passou por um momento difícil. Muitos cristãos foram lançados em prisão. E diz que do ano 303 ao ano 313 da nossa era, Diocleciano, que foi um imperador romano terrível, ele, por 10 anos, ele quase que queria exterminar o cristianismo do mundo, matando gente, perseguindo gente. E essa carta, ela foi um apoio espiritual muito grande para os cristãos, porque estava previsto acontecer isso, mas Deus falou para eles, Jesus, não temas, o diabo vai tentar destruir vocês, vai tentar lançar alguns em prisão, mas lembre-se de uma coisa, tereis uma tribulação de 10 dias, todas as vezes que eu escuto a palavra tribulação e sofrimento, eu me lembro, eu já citei algumas vezes em alguns cultos de casamento, e às vezes até na igreja, que existe uma igreja em Milão interessante, que o bispo que construiu essa igreja teve o cuidado de colocar 3 inscrições sobre as 3 portas da igreja, para que as pessoas sempre lembrassem do significado delas na prática.
Então diz que a porta da direita está escrito assim: todo prazer dura pouco. E é para a gente não esquecer disso. Os momentos de muita alegria na sua vida, eles duram pouco, precisamos de outros, né? Toda dor é passageira, e isso é verdade, nem que seja na sepultura, mas vai passar. A dor é passageira, e por isso que aqui na profecia diz que 10 dias, Deus não ia deixar isso para ser para sempre essa perseguição, Deus estabeleceu um tempo para ela, ou seja, nem todo sofrimento nosso será para sempre, em algum momento Deus vai estancar o sangue, Deus vai curar a ferida, Deus vai repreender o mal, Deus vai parar com isso. Deus quer ajudar a gente a entender isso. E diz que a inscrição principal da entrada da igreja diz assim: só vale a pena entrar para aquilo que é eterno. Então, quando você está entrando no caminho de Jesus, você está entrando para um caminho eterno. As coisas passageiras como a doença ou as coisas boas, elas são passageiras. Mas você está num caminho eterno, um caminho que tem um final glorioso. E é por isso que a primeira visão que Ellen White teve para o movimento adventista, para o movimento que está ajudando-nos a abraçar a fé e ver Jesus, foi a visão de um caminho, em que Jesus está com seus olhos fitos na gente, e nós nos seus olhos. Dos lados é escuro, dos lados dificuldades, mas se nós mantivermos nossos olhos em Cristo, nós chegaremos no lar glorioso, que foi planejado para cada pessoa nessa terra que abraçar Jesus pela fé. Então ele diz aqui, ainda no verso 10, tereis uma tribulação de 10 dias, aí vem um conselho de Deus, uma ordem de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa incrível. Ser fiel até quando? Até o green card chegar. Aí chegou o green card, você vai fazer o que quiser da vida. Entendeu? Não. Ser fiel até o casamento. Casou, aí já não é mais fiel. Não. Ser fiel até o quê? A morte. Ser fiel é um chamado de Deus para uma vida sempre nossa. O nosso chamado é ser fiel. Como cristãos, nós somos chamados para ser fiel. Always, sempre, para todos sempre. E aqui ele usa uma expressão fortíssima, até a morte, porque muitos daqueles cristãos, eles chegaram a um ponto de ter que passar pela morte, ter que escolher a vida, desobediência a Deus no caso, ou a morte, seguir e aceitar a Cristo Jesus como Salvador diante do imperador, tiveram que pagar com a morte, tiveram que morrer como Jesus morreu, tiveram que padecer na tribulação. Eles não saíram com vida da tribulação, eles não foram recompensados, não têm os seus nomes nem mesmo num cemitério, não têm os seus nomes num livro escrito aqui na terra, embora a Bíblia diz no Apocalipse mesmo, que esses que estão com sua vestimenta branca e um cordão vermelho, são os mártires, aqueles que foram fiéis até a morte. E o que diz a promessa? E dar-te-ei a coroa da vida. Final de tudo, a festa no céu não vai terminar em pizza. Fique tranquilo. Você não vai comer pizza no céu. Coma bastante aqui na terra, porque lá não terá isso. Vai ser uma grande festa que vai ter as comidas boas do céu. Eu imagino que uma das coisas que Deus vai mostrar para nós no céu vai ser o maná. Hoje, nós temos o maná. Vocês sabiam? Todo dia Deus dá o maná para a gente. Só que a gente olha para tantas coisas que nem sabe o que é o maná de Deus mais hoje. Mas todo dia Deus dá um maná. Eu pergunto para vocês aqui, alguém hoje orou a Deus porque não tinha comida em casa, para Deus fazer um milagre e trazer comida? Alguém fez essa oração hoje aqui? Senhor, estou orando porque nossa despensa não tem nada, nada absolutamente. Gostaria que o Senhor nos desse comida hoje. Alguém fez essa oração aqui? Fizemos ou não? Não fizemos. A maioria de nós temos comida em casa, sim ou não? Temos comida. Alguém aqui não tem roupa em casa? Como é que veio para a igreja? Tem roupa. Deus dá muitos manás para nós, só que às vezes a gente acha que isso já é uma parte normal, corriqueira da vida. Mas Ele dá o maná todo dia. Não nos falta. Nós lemos aqui pessoas que, nós escutamos a própria história da irmã Miriam, da sua família, que teve um momento na vida deles,
que eles não tiveram comida, eles precisaram da intervenção de Deus para mobilizar alguém para levar comida. Mas hoje, nós que estamos aqui o assistindo, possivelmente o maná de Deus caiu sobre a nossa família essa semana, com trabalho. Eu sei que nem todos aqui gostaria que todos vocês aqui tivessem todas as suas contas quitadas. Eu gostaria que todo mundo tivesse o cartão de crédito zerado. Nenhuma dívida, nenhum mortgage para pagar, nada. Sua vida seria melhor se fosse assim? O que você acha? Se você não tivesse nenhuma dívida hoje, você estaria mais feliz do que está hoje? Você estaria melhor espiritualmente do que você está hoje? Vocês já pediram para Deus isso? Senhor, eu gostaria que neste ano o Senhor me ajudasse a quitar todas as minhas dívidas. Não ter nenhuma dívida, a não ser o amor, como diz a Bíblia. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Seria muito bom se a gente não tivesse dívida. Mas nós íamos fazer com o quê? Com a sobra do maná. O que você faria com a sobra do maná? Ia comprar uma fazenda no Brasil, ia comprar um barco para andar aqui. O que você ia fazer com a sobra do maná? Você iria buscar a Deus? Eu ouvi uma história muito interessante, que um rabino estava contando sobre a história de Israel, do maná de cada dia, e um aluno levantou a mão, mas por que tinha que dar um maná todos os dias? Então o rabino contou uma outra parábola, disse assim, um homem foi pedir a Deus as coisas, e Deus falou, tá bom, vou te dar tudo, e deu tudo para o homem, bastante coisas e tal, e o homem enriqueceu sua vida, e Deus vinha todos os dias para visitar aquele homem, só que o homem não aparecia, porque o homem tinha muitas coisas, muitos compromissos, muitas coisas boas para ele fazer, e o Deus que havia dado todas as bênçãos, ele não tinha tempo. E um dia Deus resolveu procurá-lo e falou, olha, eu preciso falar com você. Por que, Senhor? Eu te dei as bênçãos, mas você só vem aqui uma vez por ano. Você vem aqui quando acabou todas as coisas, e você vem me pedir de novo. Mas eu vou fazer o seguinte com você agora. Eu vou te dar todo dia, um pouquinho. Porque eu dei tudo de uma vez, você só vem uma vez por ano. Então você vai vir todo dia, e todo dia eu vou te dar a bênção diária, o maná de cada dia. Então, aquele rabino queria ensinar para aquele aluno que Deus, quando deu o maná para Israel, a ideia era que todo dia eu preciso buscar, nesse contato com Deus, o pão de cada dia. E Deus tem a Bíblia como maná para nós. Todos os dias, Deus tem um pão de mel para a gente. Um pão de mel para ajudar a gente. Esse é o maná dele, todos os dias. O maná de hoje está dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O maná está dizendo que a tribulação existe, mas que ela tem final. O maná também está dizendo que existe um inimigo nosso, que está querendo causar tribulação nas pessoas, mas que ele vai ser repreendido. O maná de Deus está mostrando para nós que existe pessoas que vieram antes de nós, que sacrificaram em nossos lugares, para que nós pudéssemos ter uma bênção especial hoje. Então, eu gostaria de convidar vocês agora a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nesse livro, é um capítulo onde nós temos a história em miniatura de várias pessoas que viveram muito tempo antes de nós. E nesse capítulo, o apóstolo escritor deste livro, ele nos lembra, em forma de história, pessoas que se sacrificaram porque tinham um ideal maior. Pessoas que entenderam na visão da vida que Deus tinha um plano na vida deles maior, que existia um reino muito maior do que é o transitório dessa terra. Coisa difícil ensinar os seres humanos que estamos vivendo por um ideal de Deus que está além do que nós vemos. É mais fácil a gente pensar só nas coisas deste momento do que nas coisas que Deus tem planejado na sua amplitude para a gente. E nesse capítulo 11, a parte maior desse capítulo destaca a vida de Moisés. Eu queria que vocês lessem comigo Hebreus 11, verso 23 ao 28, que diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o decreto do rei.
Que sacrifício Joquebede e Anrão fizeram? Eles não temeram o decreto de morte do seu tempo, em que os meninos deveriam ser lançados no rio ou serem exterminados. Eles viram aquela criança tão linda, tão formosa, e resolveram pagar o preço, sacrificar a liberdade deles, correr o risco de perder a vida, mas salvar o filho, se fosse possível. Então veja, a vida diante de nós é uma vida de muitos riscos, e é uma vida de sacrifício. Você vai perceber no decorrer da Bíblia, quantas pessoas pagaram um preço do sacrifício para ter um ideal conquistado. Então veja só, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés já tinha 40 anos. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui não está nem dizendo que ele recusou ser Faraó ou um príncipe, usando uma expressão muito forte, filho da filha de Faraó. Quer dizer, Moisés escolheu ser um egípcio em essência, ser um príncipe, quem sabe o futuro Faraó. Moisés recusou tudo que mais de glorioso na sua geração ele poderia ter tido. Ele recusou isso, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado, ou gozo do pecado, como diz algumas versões. Veja só, Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Moisés escolheu uma vida de sacrifício. Moisés escolheu voltar a um estado de escravidão, se identificar com o seu povo do que com as glórias do Egito. Por quê? Moisés preferiu por pouco tempo passar pelo sofrimento do que viver o gozo de uma vida satisfatória no Egito. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, os homens e mulheres de Deus, eles olham adiante, beyond, eles veem algo que a maioria, infelizmente, não consegue ver mais hoje. Eles viram aquilo que a humanidade em geral está cega, não consegue enxergar porque os seus olhos estão contaminados pelo pecado. Moisés preferiu passar o sofrimento de Jesus na sua geração. Em outras palavras, cada um de nós devemos, em algum momento da vida, nos sacrificarmos, seguir, negar a nós mesmos. Em outras palavras, entrar pelo caminho da porta estreita, porque nós temos em vista uma recompensa maior. Ele diz mais, pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Moisés autenticamente é um exemplo de fé, alguém que agiu olhando para o Deus invisível. Que coisa maravilhosa a vida de Moisés. É uma vida que traz muita inspiração para mim pessoalmente. Porque Moisés nos deixou um legado, antes de nós estarmos aqui na terra, de alguém que escolheu se sacrificar, porque enxergou um Deus invisível, que tem um plano para nós. E diz mais, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Moisés, pela fé, não só agiu na sua vida, mas se tornou um líder para o povo de Deus. Moisés não esperou uma placa e nem uma eleição para ser conquistada. Moisés agiu pela fé no chamado de Deus. Moisés deixou tudo para trás, não sabendo com precisão a recompensa terrena, mas ele tinha em vista a recompensa celestial. Ele sabia que Deus tinha um plano maior. Ele sabia que nossa vida aqui na terra é uma vida de hebreu. A palavra hebreu quer dizer aquele que está de passagem. Moisés, ele viu isso e deixou esse legado para a gente. Quando nós estamos vivendo nesse mundo hoje, nós também estamos de passagem, mas nós temos que enxergar o Deus invisível, o plano que Ele tem para a nossa vida. Paulo também enxergou isso. Veja que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 em diante. 7 ao verso 10. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 ao 10. Temos, porém, esse tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo está dizendo que nós, veja só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Tesouro do que Deus é, a vida eterna, as coisas que Ele planejou para a gente, mas está num vaso de barro. Em outras palavras, sensível. Para que a excelência do poder de Deus seja, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos como esse barro, sensível, frágil. Porque esse poder de Deus que vai nos dar a excelência da vida eterna, o poder dele seja manifestado em nós. A vida de cada um de nós não será um sucesso porque nós somos bons somente. Não é isso. Mas é porque o poder de Deus se manifestará em nós cada dia. E diz Paulo, em tudo somos atribulados, mas não... Quero que vocês falem essas palavras. Eu vou falar a ruim, vocês vão falar a forte agora. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Olha só. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Paulo experimentou isso quando ele aceitou a visão de Deus, quando ele se arrependeu dos seus pecados e aceitou pela fé ser um missionário de Deus. Ou seja, Paulo enfrentou todo tipo de perseguição e açoite por causa do Evangelho. E por causa de Paulo, nós temos o Evangelho hoje no mundo ocidental. Ele pagou um preço. Ele não se preocupou apenas com a sua vida naquele período, mas ele se entregou de corpo e alma para aquela causa de Deus. Na década de 50, Madre Teresa vivia na cidade de Calcutá, talvez alguns de vocês assistiram o filme e leram o livro sobre ela, e ela com mais ou menos 40 anos de idade, naquele período turbulento entre situação de independência da Índia ou não, a luta pelo poder entre dois movimentos religiosos fortíssimos, o hinduísmo e também o islamismo e também parte do cristianismo. Ela trabalhava num convento como professora, procurando instruir os filhos da classe rica de Calcutá, né? E um dia, naquelas revoluções, alguém começou a bater forte numa porta do convento, quando ela mandou abrir a porta, e era um moço totalmente ferido, machucado, arrebentado na revolução, na guerra civil que acontecia ali no país, e ela tentou curar aquele moço, mandou chamar pessoas para ajudá-la, tratar as suas feridas, as suas machucaduras, e ela foi duramente repreendida pela Madre Superior, porque não era suposto aquela professora fazer esse trabalho. A Agnes não era suposto fazer esse trabalho, ela deveria se preocupar em dar aula para as crianças dos ricos de Calcutá e não se preocupar em receber ninguém machucado pela revolução. E ela começou naquela luta interior, a tal ponto que ela foi convidada a sair daquele lugar, daquele convento, daquela escola, e voltar para Roma, voltar para o seu país, Albânia, e, enfim, tocar a sua vida para outro lugar. Foi quando, na volta, ela está na cidade de Calcutá. E ela começa a observar aquelas pessoas, quantidade de gente abandonada nas ruas, milhares de crianças sem pai, sem mãe, machucadas, feridas, atropeladas, pobres, leprosos, doentes, de tudo quanto é tipo, gente apressada, aqueles trens lotados de pessoas, lugares sujos, destruídos, casas horríveis, aqueles trens totalmente lotados, aquela coisa absurda, e ela começa a pensar, vou voltar ou devo ficar aqui? E foi nessa decisão que ela se escolheu se sacrificar. Ela escolheu seguir a visão de Jesus para a sua vida, dar a sua vida em favor dos pobres. E o que nós conhecemos da vida dela foi devido a uma decisão que ela tomou. Até os 40 anos, a gente sabe pouco do que ela fez de diferença no mundo. Mas dos 40 para frente, ela tomou a decisão de dar a vida pelos pobres. Recolher as crianças e fazer escola para elas. Ajudar os leprosos, ajudar pessoas aqui, aquilo, outro.
esse foi o chamado que ela aceitou de Cristo. E ela procurou honrar esse chamado até o final da sua vida. E ela fez a diferença. Quantas pessoas um dia irão se levantar das sepulturas na volta de Jesus para agradecê-lo pelo sacrifício que fez e agradecê-lo por chamar pessoas como esta mulher que se preocupou com aqueles que ninguém se preocupava por eles. Só que no mundo não tem só Madre Teresa, tem muitas outras pessoas. Quem sabe você mesmo está passando um momento em que você está se sacrificando o seu espaço, a sua vida, os seus recursos para salvar outras pessoas. Pode ser que ninguém vai contar a sua história em público, mas o Deus eterno, através dos seus anjos, está escrevendo a sua vida, o seu depoimento de vida, o que eu e você estamos fazendo, que estamos nos sacrificando para que outros sejam abençoados. Quem sabe alguns de nós estão só sacrificando pelos filhos, e é excelente, porque se nós chegarmos no final da nossa vida e tivermos como Noé e a sua mulher, que salvou a sua geração de filhos, teremos feito o melhor nesse mundo aqui. Se nós não salvarmos mais ninguém, mas se a nossa casa permanecer fiel a Deus, no final de tudo, já terá valido a pena ter existido. Amém? Eu recebi essa semana um testemunho muito bonito que eu gostaria de repartir com vocês aqui. Um dos meus meninos, ele me procurou no começo da semana e que queria ir comigo comprar um presente. Falei, que bom, por que você quer comprar um presente? Eu quero comprar um presente para os meus irmãos, porque eu fiz um challenger para eles, e eles colaboraram, e eu gostaria de comprar um presente para eles, e também quero comprar um presente para o senhor e para a minha mãe. Por que você quer comprar um presente para nós? Eu falei, olha, o maior presente que você pode dar para mim é você ser um filho colaborador, obediente, que escuta a gente, que conversa, ser amigo. Isso é o melhor presente, eu acho que todo pai quer, né? Toda mãe. Mas eu quero dar um presente para minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe se sacrifica todos os dias para me educar, para me ajudar, para fazer eu aprender, e eu quero dar um presente para minha mãe. E eu fiquei muito feliz com isso. Não só pela iniciativa dele, mas pelo reconhecimento, por ele sentir no coração dele que tem alguém que está lutando por ele. Não é importante a gente saber isso, que tem alguém que luta por você? Alguém que sabe que se sacrifica por você. Enquanto nós estamos sentados aqui, tem pessoas que estão se sacrificando por nós. Eu não sei quantos nós já pararam para pensar das pessoas que trabalham lidando com a energia elétrica. Quantas pessoas têm que se sacrificar? Quantos estão trabalhando em Minas hoje, para que nós podamos ter acesso a alguns equipamentos, mas são retirados de Minas que tem que pagar com a sua vida às vezes. Então, a vida ela é um eterno sistema de cada pessoa, um sacrificar pelo outro, para que a vida possa girar, para que a vida possa ser make sense neste mundo aqui. E é importante a gente entender isso. Paulo nos deixou esse exemplo. Uma outra pessoa que eu gosto muito do exemplo dela é Neemias. Neemias é exemplo clássico de alguém que se sacrificou para que o seu povo pudesse ter um lugar melhor, para que o seu povo pudesse voltar para o lugar que a profecia dizia que devia estar. Será que hoje precisamos de ter Neemias novamente no nosso meio? Quem foi Neemias? Neemias era filho de imigrantes que foram deportados sem direito de volta, por séculos, por vários anos, décadas. Mas Neemias nasceu na cidade da região da Medo-Pérsia, e ali cresceu, com uma segunda geração daqueles deportados de Israel. E ele se tornou um homem influente, mas o seu trabalho era simples, mas muito importante. O trabalho de Neemias era, quando jovem adulto, servir o vinho ou a bebida para o rei. Alguém pode dizer, mas esse é um trabalho muito fácil de fazer, muito simples, mas é um trabalho que requer muita confiança, porque para você servir um rei, você tem que ser uma pessoa extremamente de confiança do rei, porque você poderia envenenar um rei, você poderia matar um monarca. Ou seja, Neemias era um trabalho muito importante no contexto do império, mas é um trabalho simples, sem muita qualificação intelectual. Mas diz que Neemias, ele era uma pessoa que acompanhava as notícias sobre o povo de Israel, sobre a restauração de Jerusalém.
Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 12 de Neemias, se você puder abrir aí, você vai encontrar aqui um dia que foi escolhido como a dedicação dos muros de Jerusalém. Foi um dia muito feliz em Israel. Foi um dia de feriado. Foi um dia que Neemias organizou os corais para cantar de maneira impressionante os louvores a Deus, porque uma vitória estava sendo conquistada, um cumprimento profético estava sendo estabelecido em Israel. Uma obra estava sendo concluída do poder de Deus na vida daquele povo. Interessante que Neemias aceita o chamado, desafio de Deus, 14 anos depois que Esdras tinha voltado para Jerusalém, para ajudar o povo na sua restauração espiritual. Neemias foi a resposta de Deus, depois de 90 anos que Zorobabel saiu com os primeiros cristãos, os primeiros judeus da região da Medo-Pérsia, para voltar a povoar Israel. Neemias surgiu depois de 70 anos que o templo tinha sido feita a sua reconstrução. E Neemias, ele surge num contexto em que ele ouve notícias de que uma crise sem precedente está lá em Jerusalém, em que os muros estão derrubados, que as pessoas estão desanimadas, que tem muita gente, muitos inimigos jogando maldição sobre o seu povo, que o povo está com a moral baixa, que as coisas estão ruins, que eles não estão mais conseguindo, que Esdras não conseguiu mais fazer a obra que fora fazer há 14 anos antes. Então Neemias, quando ele ouve essa notícia trazida pelo seu irmão, ele se coloca num coração muito triste, e ele passa a sofrer com essas notícias. Eu não sei como é que você lida quando você tem notícias desagradáveis. Possivelmente a gente lida como Neemias, nós ficamos tristes com ela. Só que diante de rei não se podia apresentar uma cara desanimada, nem preocupada, mas um dia Neemias resolve viver o que estava acontecendo com ele. Ele estava triste porque as notícias, olha bem, Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias já não tinha mais vínculo com Jerusalém, Neemias não tinha mais parente em Jerusalém, nunca tinha visto, não tinha fotografia de Jerusalém, não tinha imagens da internet de Jerusalém, não tinha filmes de Jerusalém, mas no coração dele, as palavras proféticas de Deus, os escritos sagrados, batia forte, porque ele sabia que Suzã, que Medo-Pérsia, não era o lugar definitivo dele. Eu não sei quantas coisas do céu bate forte no seu coração. Você e eu nunca vimos o céu, nem um mundo restaurado, nós não vimos muitas dessas coisas, mas quanto isso profundamente bate no nosso coração. Neemias foi um homem que agiu pela fé, não vendo as coisas que estavam, mas se preocupou com elas para fazer a diferença. Às vezes a gente só quer ajudar em causas que a gente vê. Se a gente vê uma causa, então a gente vai... É simples. Se a gente traz uma pessoa aqui na igreja, que está fazendo um ministério, que deu um testemunho bonito, alguma coisa assim, que você vê, a oferta das pessoas é uma coisa. Mas se a gente não vê, a nossa oferta é outra. Sim ou não? É assim que eu tenho visto, em todas as igrejas que eu já passei. A gente ajuda mais aquilo que a gente vê. Se a gente não vê, a gente não ajuda. É simples. Nós estamos num projeto de construir uma igreja. Com certeza, uma boa parte de nós ainda não demos oferta para a construção da igreja. Sabe por quê? Porque a gente não viu nada. A gente só tem uma plantazinha ali, simples, né? Então, como a gente não vê, a gente não se envolve. Mas me espanta a atitude de Neemias. Isso é uma coisa interessante, porque Neemias, com as notícias que ele ouviu do irmão, ele se colocou diante de Deus por aquela terra. E quando a gente se coloca diante de Deus para lutar por um ideal, Deus se preocupa com a gente, Deus se envolve nos nossos sonhos. E foi isso que o livro de Neemias nos resgata de volta. Ou seja, o livro de Neemias, de 13 capítulos, é um resgate da importância que Deus dá para os sonhos que Ele coloca no coração das pessoas. É um livro que restaura para nós a importância do nosso comprometimento com as causas de Deus. E esse Neemias, ele vai diante do rei. E quando o rei lhe faz uma pergunta, por que você está triste, Neemias? Rapidamente Neemias ora a Deus, e Neemias tem um plano, porque aquilo já estava dentro do coração dele.
E ele diz assim: como poderia estar feliz um homem que tem a sua terra, tudo destruído, aquilo que é dos seus pais? Como poderia estar feliz quando o povo de Deus está sofrendo? Como poderia estar feliz quando uma causa que era para ser construída está em pedras, no chão ainda, não tem nem alicerce as coisas? Neemias, ele queria ver o bem-estar das coisas de Deus. E quando a gente quer ver o bem-estar das coisas de Deus, Deus nos abre as portas para isso. E diz que o rei gostou da palavra de Neemias, e deixou Neemias pedir o que Neemias quisesse. E Neemias pediu cartas, pediu apoio dos soldados, pediu condição de passar pelos países que eram dominados pelo Medo-Persa e chegar em Jerusalém em segurança, pediu condição, madeira, pediu várias coisas para que ele pudesse fazer a obra que estava no coração, plantada por Deus na vida dele. E sabe que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele encontrou a situação pior do que ele imaginava. E é sempre assim, será nas coisas nessa terra enquanto Jesus não volta. Quando Deus nos dá um chamado, as coisas que você vai pisar e andar, elas serão piores do que elas parecem ser. Não fica com medo disso. Pensei que nos Estados Unidos a gente encontrava dinheiro na árvore. Você encontra a folha verde na árvore por um período, porque no outono já vai embora tudo, muda de cor, no inverno é um abraço. Eu pensei que esse casamento ia ser uma benção, o primeiro ano que alegria, no segundo para frente que dificuldade. Na vida, todos nós sabemos disso aí, só estamos relembrando o que nós já sabemos. Todas as terras que a gente pisar, a gente vai ter um momento de seca. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim foi com José, assim foi com cada pessoa que está na Bíblia. Paulo, eu aceitei o evangelho, agora os apóstolos vão me abraçar, vamos colocar. Eu tive uma visão de Jesus, imagino que Paulo chegou para os apóstolos e começou a contar aquela visão lindíssima. Os apóstolos já pensaram assim: esse cara vai querer mandar em nós. Ele não disse isso na Bíblia, mas a gente subentende como é que funcionam os seres humanos. Deixa esse homem longe de nós. E por isso que Paulo, assim, a Bíblia dá uma corrigida na rota, mostrando, esse é o apóstolo dos gentios. Porque entre os de Jerusalém, Paulo não seria muito bem recebido. Teve que Barnabé tentar consolar e acomodar Paulo. Então, às vezes a gente pensa que as coisas de Deus, tudo não será muito fácil, e elas não serão fáceis. Mas sabe uma coisa maravilhosa? Que aqueles que perseveram no poder do Espírito Santo verão as coisas acontecerem. Isso não é maravilhoso? Que não importa se a terra é seca, não importa se o deserto demora 40 anos para ser passado, não importa se nós temos que tirar pedras do meio do rio, não importa se muitas vezes nós temos que enfrentar mortes e dificuldades, mas o povo de Deus triunfará. A sua vida nasceu para ser um triunfo. Só que nessa terra nós vamos enfrentar secas, sofrimentos, pestilências, doenças, perseguições, dificuldades, críticas. E Neemias, quando chegou lá, viu aquele caos, e ele andou à noite com alguns amigos vendo a cidade, e de repente surgiu aqueles entre o próprio povo ali, o seu povo desanimado, e os que não eram do seu povo, que se achavam donos da cidade, críticos contra a obra de Neemias. Mas Neemias, pelo poder de Deus, veja o que diz o capítulo 6 de Neemias. 6 de Neemias, verso 15. Diz assim: assim acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Em 52 dias, Neemias, com aqueles que creram na obra de restauração dos muros, terminaram. Amém? De noite e de dia, contra muita rejeição, eles fizeram a obra de Deus. Depois de 52 dias, depois que Neemias ficou ali, agora Neemias foi promovido como governador de Israel. Certo ou errado? Errado. Neemias voltou para ser copeiro do rei. Às vezes a gente pensa que porque fazer uma boa obra para Deus, o Senhor vai promover a gente. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus tem você por aquele momento e vai voltar a fazer um trabalho simples depois, mas não sinta-se desanimado por isso, nem desmotivado por isso. Neemias voltou depois novamente,
para completar a obra, que tinha uma outra obra de reforma a ser feita em Israel. As nossas obras de reforma, às vezes, são feitas em etapas, mas têm que ser feitas. Mas o que me chama a atenção nessa história de Neemias é que ele não permitiu que nada parasse a obra que Deus colocou no coração dele. E em 52 dias, ele cumpriu a ordem de Deus. Eu quero lançar um desafio para vocês hoje aqui. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de sacrifício também, pessoal e como comunidade. Alguns anos atrás, a nossa igreja, dá para usar olha aqui, isso, a nossa igreja adquiriu essa propriedade. Isso. Nossa igreja adquiriu essa propriedade perto de nós. Infelizmente não dá para ser tão nítido aqui, mas a maioria de vocês conhece o CBC, que nós chamamos de CBC, o Casa da Igreja. Ela tem quantos acres, Silvio? 4,5 acres, certo? Nós temos uma obra a ser feita nesse lugar. Nessa obra, o CBC, há pelo menos 13 coisas imediatas que nós podemos fazer para tornar esse lugar parte dessa obra completa. A obra completa que Deus quer fazer ali é de restaurar vidas, pessoas, e fará isso através de um templo, de um centro de ensino, de educação, assim por diante. Então, o CBC hoje, ele tem poucas coisas ainda. Ele precisa de várias coisas. Por exemplo, ele precisa de colocar-se uma proteção no barranco, para a segurança dos carros que vão ali. Isso também algo necessário ali, independente de ser construída a igreja ou não, precisa ser feito esse trabalho. O CBC tem a oportunidade de fazer um trabalho de caminhada, abrir na sua propriedade, para que as pessoas possam caminhar em meio à natureza. Porque caminhar, só um pouquinho aqui, caminhar em meio à natureza é parte importante da missão de Deus, ser saúde, motivar, é um ensino da igreja, né? Atividades que envolvem a educação das crianças, mesmo uma casa de árvore, mesmo, por exemplo, o melhor lugar para estacionar os carros, mesmo a remoção de árvores. Por exemplo, o Alcir, que está dirigindo esse projeto, já essa semana, junto com o Jurandir, que está recém-chegando na nossa comunidade, conhecendo o Evangelho Adventista, já se prontificaram essa semana, já tiraram, nós temos ali algumas árvores secas, que causam grande perigo, certo? E já os pinheiros que estavam secos foram removidos, e outros mais têm que ser feito trabalho. Ou seja, alguns começam a se sacrificar. Eu sei que alguns de nós aqui na igreja já se sacrificaram bastante, investindo recursos financeiros, investindo tempo de domingo, de outros dias da semana, para que este lugar se torne uma bênção para nós e, quem sabe, para a próxima geração, se ainda o mundo existir com espaço para isso. Ou seja, mas uma semente, um sacrifício de muitas pessoas estão sendo feito para que uma geração possa ser abençoada por isso. Deixa eu ver mais aqui. Então, o caminho que eu estava falando, nós temos a oportunidade de ter aí, cada 3 voltas na propriedade, dá mais ou menos 1 milha de caminhada. Hoje, uma das boas mensagens de Deus é restaurar o exercício físico na vida das pessoas. Nós sabemos disso. A nossa igreja teve muitos ensinos sobre isso, muitos motivos para fazer isso. Então, até mesmo a propriedade, ela pode motivar a gente a acreditar nisso. O que mais aqui está faltando? Bom, aqui fala do asfalto. Deixa eu ver aqui. As quadras. A oportunidade de a gente poder, através dessas quadras, servir melhor a igreja, ter atividade social, recreativa, para jovens, adultos e crianças. A horta comunitária, a gente poder também ensinar e valorizar aquilo que Deus criou, os vegetais, plantas, hortaliças. Mesmo sendo a primeira vez que foi feito, muitos de vocês receberam algumas bênçãos dessa horta aqui. Entendeu? A atividade, o envolvimento de algumas pessoas,
o sacrifício de algumas outras, e umas poucas a recompensa que isso já começou a trazer para a gente, né? Enfim, nós temos uma riqueza muito grande, que quem sabe se tornará maior ainda. Nós temos uma mina de água. E quando nós estávamos fazendo a pregação no dia 16 de julho, uma pessoa estava assistindo essa pregação, de outro lugar, outro estado, e quando ele assistiu isso, ele ficou impressionado com a propriedade que Deus nos deu e com essa mina. E ele trabalha com pessoas muito, muito ricas. E ele tem um amigo que se interessou se a nossa mina está disponível para ser comercializada, se ele pode comercializar a água dessa mina. Na Flórida, por exemplo, existe um acampamento chamado Campo Colaqua. Esse acampamento é uma mina de água muito grande. E a Zephyr Hills com a Coca-Cola fizeram um acordo com o acampamento por X anos. E o dinheiro que eles investem de volta para o acampamento, eles puderam, inclusive, construir um parque de águas, e muito recurso que veio desse projeto lá no Campo Colaqua. Quem sabe Deus pode abrir uma porta para a gente, através dessa mina de água, ser uma bênção para nós mesmos. Entende? Ou seja, Deus tem planos, a gente não sabe, mas nós temos que agir pela fé, nós temos que nos sacrificarmos para fazer o melhor para aquilo que Deus nos deu. Enfim, também tem uma parte de atividade para as crianças. O CBC, ele é o início de um grande projeto que Deus tem para a gente, a construção do nosso templo. E isso começa com cada um de nós acreditando e fazendo a diferença. Isso é de todos nós, isso é dos nossos filhos. Isso, então, quando você trouxer a sua oferta a Deus para a construção do templo, você está começando a mostrar novamente: eu acredito no projeto de Deus. Mas o mundo está em crise. Sim, o mundo vai estar sempre em crise, porque este é o mundo do pecado, até a volta de Jesus. Mas enquanto estamos neste mundo, nós temos uma obra a fazer. Chegará um tempo que nós, na visão do final dos tempos, diz que chegará um momento na história da Terra que muitos cristãos pegarão o seu dinheiro e jogarão nas ruas, porque não terão mais utilidade o que fazer. Por quê? Porque no tempo que nós temos, é o tempo de fazer. Quando este país se aliar ao mundo ocidental da Europa, Vaticano, para fazer as suas leis, e de instituição, finalização do domingo como dia de guarda, em que não haverá mais a possibilidade de mudar isso, a constituinte desse país foi mudada, então aí já não há mais obra a ser feita. A obra a ser feita é hoje, quando nós temos a possibilidade de fazer a obra de Deus. Essa é uma das obras. Eu sei que tem muitas outras causas que nós temos que nos envolver e fazer, mas eu chamo a atenção de vocês, como igreja, como família, tanto aqueles que acompanham a gente também na igreja online, para que a gente possa fazer esta obra acontecer aqui. Então, eu gostaria de proclamar com vocês, esses próximos 52 dias, de nós realizarmos a obra externa do CBC. O que precisa ser feito no CBC hoje? Precisa ter removido essas árvores, precisa dar uma limpada em todo ele, precisa terminar de fazer as quadras, precisa terminar de colocar aquela proteção, né, para os carros. Precisa ser feita essa obra. O Alcir se colocou à disposição de dirigir esse projeto, o Silvio está ajudando, outros irmãos estão ajudando na direção disso. E eu gostaria de ver o envolvimento de todos nós, nesses 52 dias daqui para frente, a gente concluir essa obra externa do CBC. O que vocês acham? Vocês querem participar? Eu já tenho 5 lá em casa que vão ajudar. Quero saber de vocês. Quero saber se você pode servir e se envolver nisso. Se você está disposto a pagar o preço. Aqui não está em jogo quanto cada um vai ter que dar, mas eu estou dizendo se você quer pagar o preço, o seu sacrifício de se envolver. Pensa nisso. Eu quero chamar aqui o pastor Lídio. O pastor Lídio, ele vem de uma igreja aqui em Connecticut, que nesse ano é uma das nossas igrejas que adquiriu um templo próprio. E eu gostaria que ele desse um pequeno testemunho de como Deus conduziu a igreja de Danbury na aquisição do seu templo, e as bênçãos que Deus já deu em resultado desse passo de fé,
que os irmãos lá de Denver fizeram. Então, o microfone. Reparte com a gente rapidamente o testemunho. Quero dizer para vocês que eu estou aqui com a minha esposa há 2 anos e meio aqui nos Estados Unidos. E nós chegamos, eu vim aqui para Comportar, numa equipe de estudante, e aí logo em seguida eu mudei para a cidade de Denver. E aí eu comecei a participar da igreja lá. E aí chegando lá comecei a saber da história. A igreja começou junto com uma igreja hispana. A igreja hispana começou a crescer, mas a igreja brasileira também. E aí começou a ter problemas. E a igreja hispana se reunia em cima e a igreja no basement, embaixo. E aí muitos problemas, e eles tiveram que se separar. E aí o problema era encontrar o local para que pudesse, então, ali estabelecer a igreja adventista ali naquela cidade. E eles procuraram, e depois, quando estavam quase cansados, não estavam totalmente cansados, quase cansados, começaram a procurar mais um pouquinho e encontraram um lugar maravilhoso para alugar. Templo maçônico. Uau. Igreja adventista no templo maçônico. E conseguiram, e fizeram um acerto, mas aí alguns irmãos, nossa, igreja do diabo, igreja, aquela coisa toda. Mas aí o pastor começou a lutar, e aí fizeram campanhas e campanhas, e durante 7 anos, eles conseguiram, ali com a ajuda da igreja, com muito sacrifício, arrecadar $200 mil. Aí, agora, mas e o desafio? Como ficar ali, a igreja adventista no templo maçônico? A igreja, aí eles fizeram uma proposta de 1.800.000 para comprar aquele local. Mas, poxa, compraram um local que era da igreja desse tipo, mas aí foi procurado. Aí surgiu alguns lugares, mas teve um lugar que eles não tinham ideia que poder comprar aquele lugar. E eles foram lá. Aí viram, e realmente eles estavam pedindo bastante. Eu não me lembro do valor, mas sei que era bastante, então eles largaram de mão e foram procurar outros lugares. Aí surgiu outros lugares nesse espaço de tempo, mas depois eles voltaram lá novamente, porque era uma igreja evangélica que existia ali, a igreja, daqui a pouco vocês vão conhecer, e essa igreja estava fechada por muitos anos. Aí depois, quando eles foram no lugar, não encontraram e viram assim, aí voltaram lá. E a conversa parece que foi agradável a princípio, mas eles estavam pedindo $900 mil por aquela igreja. A igreja não tinha isto. A igreja tinha menos. E aí o que acontece? Teríamos que fazer um empréstimo no banco, mas pensando em fazer um empréstimo por todo esse dinheiro não valeria a pena. Aí a igreja pensou, fizeram uma proposta por aquele templo que valia $900 mil, fizeram uma proposta de $600 mil. Você venderia a sua propriedade assim? Você está pedindo 900, vem alguém te oferece 600, você venderia? Mas foi feita uma proposta e nem se acreditava muito. Mas graças a Deus, depois de uma semana, eles convidaram para conversar. E disseram, a igreja pode ser de vocês. O corretor não acreditava. Poxa, mas 900, vocês estão oferecendo 600, isso é inadmissível. Mas a verdade foi que depois de uma semana eles convidaram para conversar e disseram, a igreja pode ser de vocês. E aí continuaram as negociações, a verdade foi que foi concluída. E hoje está aí, essa igreja aqui, ó. Essa igreja aí, de 900 mil foi comprado por $600 mil. Mas essa bênção é grandiosa, não é? Mas tem uma bênção maior ainda, que veio acompanhado com essa primeira bênção. A igreja, ela tem o aluguel, tem ali junto, na sua torre, uma antena de celular. E esse contrato não pode ser desfeito. E a igreja continua recebendo o aluguel dessa antena, que é suficiente para pagar o mortgage da igreja. Deus pode, e Deus pode fazer muito mais por vocês também. Ele é o Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo. Basta que nós acreditemos. O povo de Israel só atravessou o mar quando ele colocou o pé na água. Coloca o pé na água, Deus vai abrir o mar. Amém. Obrigado, pastor. Então, veja bem, queridos, como que você pode ajudar? Deus vai ver o nosso envelope. Todo mundo tem um envelope da igreja. Não existe outra resposta
do nosso envolvimento se a gente não participar. Se a gente não conversar na nossa casa, com a nossa família, quanto é que nós vamos participar financeiramente primeiro? Quanto é que nós vamos participar orando e acreditando para esse projeto? Quanto que nós vamos participar, por exemplo, uma coisa simples, nesse período de verão, final de verão agora, muita gente está mudando as coisas, muita gente coloca coisas velhas de metal para fora, eu mesmo vi vários lá perto da minha casa e liguei para o auxílio, vamos pegar as coisas aqui, só para você ter uma ideia, cada semana, 600, 700 dólares de reciclado a gente está recebendo. Simplesmente pessoas que pegam coisas velhas, material de metal e traz lá. Então, se você não tem dinheiro hoje, mas você pode, quem sabe, coletar coisas de metal e trazer. Esse também é recurso que está sendo reinvestido para a obra de Deus. Então, o meu desejo nessa manhã é que você, com a sua família, desde as crianças até os adultos e mais idosos, todos nós participemos da causa de Deus. O sacrifício que a gente faz hoje, ele é muito pequeno comparado com a grandiosidade que Jesus tem para a gente. Olha tantas as bênçãos que Deus dá para você na sua casa. Então, coloque como prioridade a casa de Deus. Deus também gostaria de ter a sua casa com a gente, como um plano de todos nós aqui trabalhamos por isso. Então, eu gostaria que nesse momento a gente cantasse um hino de vitória e que a gente pudesse nessa semana pensar como que eu posso me envolver nesta causa. De que maneira eu posso apoiar em pessoa, dando meu trabalho efetivo, em dinheiro, me envolvendo, ajudando. Como é que eu posso priorizar na minha família um espaço para a casa de Deus? Então vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, por acreditar em nós, por tão grande sacrifício ter feito no Calvário e cada dia, Senhor, em lutar pela nossa vida. Obrigado, Pai, pelas orações respondidas. Obrigado por nos dar graça todas as manhãs
E assim, Senhor, as tuas misericórdias renovam nossas forças, Pai. Senhor, nos colocamos como igreja nas tuas mãos e que clamamos, Senhor, por esses 52 dias, a semelhança de Neemias. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer a obra que está às nossas mãos, imediata para ser feito no CBC. Porque ali o Senhor vai edificar uma casa de oração para todos. E neste lugar, Senhor, os primeiros passos já foram dados. Este povo acreditou, Senhor, em adquirir aquela propriedade. Este povo nosso, teu povo, Senhor, acreditou fazendo algumas reformas para dar condição de uso daquela propriedade. E agora, Senhor, queremos mostrar na parte de fora necessidades que precisam ser feitas. Cada um de nós ajudando, se envolvendo, se sacrificando, Senhor, para que nesses 52 dias essa obra possa ser concluída. E assim, Senhor, logo em breve também vemos a edificação de um templo. Eu sei que o Senhor pode mostrar e dar recursos de infinidades maneiras para o teu povo, Senhor. Maneiras sobrenaturais para que este povo possa ver a tua mão atuando. Mas também, Senhor, maneiras simples, em que cada um de nós devemos também nos sacrificarmos, porque acreditamos pela fé num Deus que tem um chamado para nós, de fazermos a obra que está às nossas mãos para fazer. Abençoa o teu povo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém.